Será que batidas misteriosas numa casa de família podem mesmo se transformar numa filosofia que alcança o mundo todo? Hoje, a gente vai mergulhar nas origens surpreendentes do espiritismo. Uma história que, no mínimo, desafia o nosso ceticismo. Pois é, a pergunta é essa. Parece até roteiro de filme, né? Como é que barulhos estranhos, lá em 1848, numa casa simples, foram um ponto de partida para um movimento que se espalhou pelo planeta? É isso que a gente vai desvendar. Para entender essa história, a gente precisa voltar para meados do século XIX. Era uma época em que o inexplicável, o misterioso, fascinava todo mundo. O palco estava montado para algo completamente novo surgir. Olha, a ideia não surgiu assim, do zero. Já no século XVIII, figuras como Emanuel Swedenborg falavam em comunicação com espíritos. Mas o estopim mesmo, o momento que mudou tudo, foi em 31 de março de 1848, lá em Hydesville, Nova York. Foi quando a família Fox começou a ouvir umas batidas e de alguma forma conseguiu estabelecer uma comunicação. A partir daí, a faísca virou um incêndio. A Europa foi tomada por uma verdadeira febre, a febre das mesas girantes. E o impacto disso foi gigantesco. Para se ter uma ideia, não era só um passatempo. O padre Ventura de Raulica chegou a dizer que o fenômeno era o maior acontecimento do século. Ou seja, não era uma brincadeira de salão, era algo que estava mexendo com as estruturas da sociedade da época. É bem no meio desse caos todo, nessa moda das mesas girantes, que entra em cena a figura central da nossa história. Mas ele não era um místico, muito pelo contrário. Era um educador cético, um homem da razão. Hippolyte Léon Denisard Rival, que o mundo todo viria a conhecer como Allan Kardec. O perfil de Rival era o oposto do que se poderia esperar. Ele era um autor respeitado de livros didáticos, um discípulo do famoso pedagogo Pestalozzi. Ele olhou para tudo aquilo com muita desconfiança. Só que, em vez de simplesmente ignorar, a mente científica dele o levou a perguntar: ok, mas o que está acontecendo aqui de verdade? E ele decidiu investigar. E para investigar, ele criou um método bem rigoroso, aliás. Primeiro passo, selecionar médiums que parecessem confiáveis, para garantir a pureza da comunicação. Segundo, analisar cada mensagem com uma lógica de ferro, descartando tudo que não fizesse sentido. Terceiro, verificar a identidade dos espíritos pela coerência do que diziam. E o quarto passo, talvez o mais genial, buscar um consenso. Ele comparava mensagens sobre o mesmo assunto, vindas de médiums diferentes, em lugares diferentes. Foi assim que o caos virou sistema. E foi a partir dessa investigação metódica que nasceu uma doutrina. Mas afinal, o que é o espiritismo segundo a definição do próprio Kardec? A definição dele é bem direta. A ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de sua relação com o mundo corporal. A palavra-chave aqui que muda tudo é ciência. Isso mostra a abordagem que ele quis dar desde o início. Essa doutrina se sustenta sobre um tripé. Tem o aspecto científico, que busca investigar os fenômenos. Tem o filosófico, que tenta responder aquelas perguntas clássicas. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E por fim tem o aspecto moral ou religioso, que busca oferecer um guia de conduta inspirado nos ensinamentos de Jesus. Bom, mas então, é uma religião? Essa é uma dúvida comum. O próprio Kardec fez uma distinção bem clara. Não seria uma religião convencional, porque não tem rituais, dogmas, padres ou igrejas, mas ele a considerava uma religião filosófica, no sentido de que busca religar as pessoas a algo maior, através de um laço moral. Todo esse trabalho de investigação, toda essa estrutura de pensamento, foi compilada numa série de livros que se tornaram a base, o alicerce de toda a doutrina espírita. São esses 5 livros, conhecidos como o Pentateuco Espírita. O primeiro deles, o Livro dos Espíritos, de 1857, é a pedra fundamental. É ali que os princípios básicos da doutrina são apresentados pela primeira vez, de forma organizada. Agora, a gente chega numa das ideias mais centrais e talvez mais audaciosas do espiritismo, o lugar que ele ocupa na história das revelações divinas para a humanidade. Os espíritas entendem que a doutrina cumpre uma promessa bíblica, feita por Jesus lá no Evangelho de João. A promessa da vinda de um Consolador, o tal Espírito da Verdade, que viria para ensinar todas as coisas. A ideia segue uma progressão. A primeira grande revelação teria vindo com Moisés, trazendo a lei. A segunda, com Cristo, que ensinou o amor. E a terceira, o Espiritismo, viria como o Consolador, o Espírito da Verdade, para completar e explicar os ensinamentos anteriores. Mas com uma diferença fundamental. As duas primeiras vieram através de um indivíduo. Já a terceira é vista como coletiva,
revelada ao mesmo tempo em vários lugares do mundo. Então, para amarrar tudo, o Espiritismo nasceu da observação de fenômenos, não da visão de um profeta. Ele foi codificado com método científico por Allan Kardec. Sua base é aquele tripé: ciência, filosofia e moral. E, por fim, ele se posiciona como a terceira revelação, o tal Consolador, que foi prometido. E a gente termina com essa reflexão que resume bem a identidade multifacetada do Espiritismo. Seria ele um produto da investigação científica, uma filosofia para a vida, ou o cumprimento de uma revelação? Talvez a resposta não seja uma coisa ou outra, mas sim a intersecção entre todas elas.